Imaginar. Você entra em uma sala. Não uma sala qualquer, mas um espaço vibrante com vidas, energias e conversas interligadas. A luz tremula levemente, e olhares se encontram, trocando julgamentos silenciosos. Você sente o zumbido da atenção dispersa, aquelas pequenas dinâmicas invisíveis que ninguém jamais nomeia. Cada pessoa fala, ri, se afirma à sua maneira. Mas você escolhe outro caminho. Você escolhe o silêncio. Você fica ali, em silêncio. Nenhum movimento repentino, nenhuma palavra impulsiva. E, no entanto, algo acontece. As vozes ao seu redor parecem diminuir. As conversas cessam, os olhares se voltam para você, e você sente aquela emoção sutil, mas inegável. Você atrai a atenção sem pedir nada, sem produzir nada além da sua simples presença. Nietzsche diz: não é com palavras, mas com olhares e silêncio que muitas vezes conquistamos o maior respeito. O paradoxo é brutal, mas óbvio. Quem fala muito acredita que domina, mas muitas vezes é o silencioso, o observador, o calculista que detém o verdadeiro poder. Pois o silêncio nunca é vazio. É uma arma invisível, um espaço onde o outro se revela, onde a dinâmica muda sem que ninguém consiga nomeá-la. Então pergunte a si mesmo: como você pode dominar um ambiente, sem abrir a boca? Como você pode transformar seu silêncio em uma força, uma presença irresistível, algo que ninguém pode ignorar? Imagine de novo. Você está entrando na mesma sala, mas, desta vez, está observando. Observando não apenas as pessoas, mas também as reações delas ao seu silêncio. O sorriso forçado de quem queria desafiá-lo, a mão que congela no copo que você segura, o leve recuo de quem pensou estar impondo sua autoridade. Tudo ao seu redor muda. E você não disse nada. Você não fez nada. Simplesmente, você estava. Este fenômeno não é novo. Grandes estrategistas, pensadores e mestres da psicologia humana sempre compreenderam esta verdade. O silêncio atrai, intriga, desarma e às vezes assusta. Sun Tzu, a arte da guerra, já ensinou. A verdadeira maestria reside na capacidade de manipular o espaço e o tempo antes mesmo que o inimigo entenda o que está acontecendo. E o silêncio é exatamente isso: manipular o espaço psicológico antes que alguém perceba a estratégia em questão. Um silêncio bem colocado cria uma tensão invisível, um vazio que os outros instintivamente buscam preencher. Enquanto eles falam, você escuta. Enquanto eles revelam suas intenções, você observa. Enquanto eles lutam com as próprias palavras, você detém o controle silencioso sobre toda a sala. Mas atenção, o silêncio não é simplesmente a ausência de ruído. É uma presença consciente, calculada, quase magnética. Cada movimento, cada respiração se torna parte dessa aura silenciosa. O silêncio precisa ser corporificado. Precisa pesar. Precisa sugerir, intimidar, convidar à reflexão, provocar desconforto. Porque o desconforto é a chave. Quando o silêncio faz alguém hesitar, quando força o outro a se questionar, você se torna o arquiteto invisível das reações dele. Agora, pergunte a si mesmo: quantas vezes você falou para provar algo, e quantas vezes se arrependeu de ter dito demais, cedo demais, alto demais? O mundo está cheio de vozes. Mas poucas sabem como se fazer ouvir. Ouvir sem falar. Esse domínio exige paciência, precisão e uma profunda compreensão do comportamento humano. Você precisa saber quando permanecer em silêncio, quando deixar que os outros preencham o vazio e quando seu olhar é suficiente para comunicar mais do que um discurso inteiro. E é aqui que Nietzsche volta, quase como um guia. O seu poder nunca está no excesso de palavras, mas na intensidade das suas. Fique em silêncio. Esse olhar que não busca convencer, mas observa, analisa e permite que o outro se exponha à sua própria vulnerabilidade. O silêncio se torna um jogo, uma arte, um campo de batalha invisível. Quem fala muito demonstra sua necessidade de aprovação. Quem se cala impõe a lei sem dizer uma palavra. Então, imagine novamente. A sala se expande, as conversas desaparecem ao seu redor. As pessoas começam a buscar sua opinião, sua aprovação ou até mesmo a entendê-lo. Você não fez nada. Você não disse nada. Mas o mundo ao seu redor começa a se curvar à arquitetura invisível do seu silêncio. Dedo indicador apontando para a direita. E você, o que fará na próxima vez que entrar em uma sala? Dedo indicador apontando para a direita. Você será aquele que se agita, que fala, que luta para existir,
ou aquele que deixa o mundo falar por ele, enquanto permanece no controle de cada reação, cada olhar, cada silêncio? O silêncio é mais do que uma ausência. É um poder latente, uma estratégia psicológica, uma força interior. A entender esse poder é começar a ver o mundo não com os olhos, mas com a intuição, com o sentimento, com essa capacidade quase sobrenatural de observar e influenciar sem levantar a voz. Exploraremos esse mistério, nos aprofundaremos nessas estratégias silenciosas e entenderemos como transformar o que parece passivo em algo poder irresistível, capaz de controlar o espaço e a atenção, simplesmente pela sua presença. A maioria das pessoas acredita que a inteligência precisa estar à mostra. Acreditam que, para dominar uma conversa, convencer uma plateia ou impressionar um interlocutor, é preciso falar rápido, responder brilhantemente, produzir argumentos contundentes e proferir frases que ressoem e ressoem. Essa é a lógica da performance. Quem fala mais, ou mais alto, vence. Quem oferece a melhor resposta é percebido como superior. Mas Nietzsche nos convida a questionar essa ideia, profundamente enraizada em nossa cultura. Ele observa, com precisão quase cirúrgica, que a verdadeira superioridade nunca se manifesta no barulho das palavras, ela reside em outro lugar, no que não é imediatamente visível. Nesse silêncio calculado, nessa capacidade de permanecer parado e atento, de observar sem intervir, de deixar que os outros se traiam com sua própria agitação. Silêncio não é ausência, é poder invisível. É o campo de forças psicológicas que não podem ser medidas, mas que sentimos profundamente. Essa força invisível funciona como um espelho. Quando você deixa os outros falarem, cria uma dinâmica em que eles se revelam antes de você. Eles expõem suas intenções, seus desejos, seus medos, às vezes, até suas fraquezas. E você não precisa responder imediatamente. Você observa, analisa, cataloga suas reações, suas palavras, suas hesitações. Cada gesto, cada inflexão de voz se torna uma informação que você possui, uma ferramenta que você pode usar para entender o verdadeiro mecanismo de pensamento deles. Sócrates nos lembrou: fala, para que eu possa ver-te. Enquanto Sócrates insistia na importância de se revelar por meio da linguagem, Nietzsche propõe o oposto. Ele sugere que aquele que conhece ficar em silêncio e ouvir tem uma vantagem que as palavras não conseguem igualar. Pois o orador revela não apenas suas ideias, mas também suas limitações. Ele se revela por meio de suas frases, suas justificativas, suas tentativas de dominação verbal. O ouvinte, por outro lado, permanece um observador. Ele não expõe nada e detém tudo. Mas por que o silêncio é tão poderoso? Entra em uma sala, de uma perspectiva não uma sala filosófica, mas um espaço vibrante com vidas, energias e conversas uma vazio cognitivo ao cérebro humano. A luz tremula levemente e olhar instintiva de preencher o vazio. Quando alguém permanece em silêncio, você sente o zumbido da atenção dispersa, a se explicar, aquelas pequenas dinâmicas invisíveis. O silêncio se torna um catalisador. Cada pessoa fala informações que outros jamais teriam dado espontaneamente. Mas você então, escolhe outro gera caminho. Uma desconforto sutil, você escolhe o silêncio. Coloca o outro na defensiva. Você fica ali, tendemos a nos sentir vulneráveis diante do que não é explicado, nenhuma palavra diante do que não compreendemos. No entanto, essa lacuna na comunicação cria tensão psicológica ao seu redor, parece e essa tensão é terreno fértil para influências invisíveis. Os olhares se voltam para finalmente, você. E você sente que é uma estratégia de observação pura à medida que os outros falam, sem pedir nada, você pode analisar não apenas o conteúdo de suas palavras, mas também as estruturas subjacentes, não é com palavras, suas crenças, mas com olhares suas motivações, que muitas vezes conquistamos o maior respeito. Cada frase se torna uma pista, é brutal, cada gesto, óbvio, um sinal. Quem fala muito a linguagem das emoções, mas muitas vezes é o silencioso, é revelado a você, o calculista, a verdadeira maestria, poder. Portanto, pois o silêncio nunca é vazio. Mas é uma arma silenciosamente um espaço onde o outro se revela, onde a dinâmica muda, um debate ou até mesmo uma conversa cotidiana. Então pergunte a si mesmo, como você pode dominar um ambiente sem abrir a boca? Na realidade, como você pode transformar seus próprios mecanismos internos aos olhos do silencioso é este, algo sem intervenção pode ignorar. Acumula um poder invisível.
O poder está entrando na mesma sala, antecipar mais, o poder de agir no momento exato em que o efeito é observando não apenas esse poder as pessoas, não é reconhecido mas pela sociedade delas ao seu silêncio, mas é infinitamente o sorriso forçado de quem queria desafiá-lo imediato, a mão que congela no copo gostava de observar as interações humanas com precisão clínica. Sua autoridade. Ele via as palavras não apenas como ferramentas de comunicação, não disse nada, mas também como instrumentos que revelam fraqueza ou ilusão. Você estava. O silêncio. Este fenômeno não é novo. Não é simplesmente grandes estrategistas, é o ato pensadores e mestres da psicologia humana, uma forma de impor a ordem esta verdade. A força. O silêncio transforma o espaço social no terreno onde quem entende mais, mesmo sem falar, a arte da guerra já ensinou. Então, a verdadeira maestria reside na capacidade de manipular uma interação e o tempo aquele que fala para se exibir ou aquele que ouve para entender. E o silêncio é exatamente isso, manipular o espaço psicológico antes que alguém perceba a estratégia em questão. Um silêncio bem colocado, o poder não está no brilhantismo das palavras, mas na profundidade da análise e na capacidade de manter o controle de si mesmo. Enquanto eles revelam suas intenções, verdadeira natureza. O silêncio eles lutam com as próprias palavras. Torna-se você assim detém uma arma psicológica formidável, ela intriga, mas atenção, o silêncio não é simplesmente a ausência mas de ruído. Mas não é apenas uma técnica, é uma presença consciente, é uma filosofia calculada, uma filosofia que valoriza cada observação, cada respiração se torna parte dessa aura silenciosa. E é exatamente isso precisa que Nietzsche e outros pensadores da estratégia humana vêm nos ensinando a sugerir, intimidar. Da próxima vez que você estiver cara a cara com alguém, observe, porque o desconforto é a chave. Analise. Quando o silêncio faz alguém hesitar, e quando força o outro a verdadeira inteligência não se torna o arquiteto invisível mas na maneira como você manipula agora, silenciosamente o espaço ao seu redor. Quantas vezes você falou para provar algo, nas montanhas enevoadas do Oriente, se arrependeu de ter dito demais, cedo demais, com seus discípulos. O cada passo era cheio de vozes, quase em sincronia, mas poucas sabem como se fazer ouvir cada gesto medido, sem falar esse domínio exige paciência. Eles atravessavam uma profunda compreensão ladeada por pinheiros centenários e rochas precisa saber quando permanecer em silêncio, de rosto quando deixar que os outros preencham o vazio e quando seu olhar é suficiente para comunicar mais do que uma história de batalhas antigas. E é aqui que Nietzsche irrompeu no ar fresco como uma tempestade inesperada no excesso de palavras. Mas na intensidade das suas fique em silêncio esse olhar que não busca convencer, o que pode fazer contra mim, analisa e permite que os outros esperavam uma troca furiosa. Vulnerabilidade. Alguns pensaram que o mestre brandiria sua sabedoria como uma espada, campo de batalha invisível. Com palavras ásperas quem fala ou até muito demonstra sua necessidade de aprovação física. Quem se cala impõe mas o que aconteceu foi bem diferente. Então, o mestre não disse novamente. A sala se expande, nem o menor sussurro de resposta ao seu redor. Simplesmente começam a buscar sua opinião com um olhar tão profundo que até as árvores pareciam se curvar diante de sua presença. Você não disse nada, era uma lâmina invisível ao seu redor começa a se curvar a arquitetura invisível entre os dois homens. Dedo indicador apontando para a direita confiante, sentiu um arrepio de preocupação percorrer-lhe a espinha. Dedo indicador apontando para a direita imperceptivelmente que seu riso desapareceu, que luta para desviou o olhar, ou aquele que deixa o mundo falar por ele, girou nos calcanhares, permanece no controle de cada reação como uma nuvem levada pelo vento. Silêncio, os discípulos ficaram mais parados, do que uma ausência, atônitos. É uma poder latente, finalmente uma estratégia quebrar o silêncio que se uma seguiu. Força interior mestre, a entender esse poder é começar a ver o mundo não porque com o Senhor não fez nada para se opor com o sentimento. O mestre, com essa capacidade os olhos do sobrenatural de observar e influenciar sem levantar palavras a voz. Alimentam o ego. Exploraremos o silêncio destrói. Nos aprofundaremos e nessas estratégias silenciosas continha uma verdade maior do que qualquer coisa que os discípulos em algo poderiam ter imaginado. Capaz de controlar o espaço, nenhuma vitória visível, simplesmente pela sua poder do mestre era a maioria das pessoas acredita que a inteligência com consciência e intenção torna-se um instrumento que para dominar uma conversa, convencer uma plateia ou impressionar um interlocutor, ele impõe controle, é preciso falar rápido e revela a fraqueza daqueles que não reconhecem argumentos contundentes. Imagine por um momento a sua vida cotidiana. Quantas vezes a lógica da performance com pessoas arrogantes, barulhentas e autoconfiantes que buscavam quem oferece a melhor resposta é percebido como superior. Quantas vezes você sentiu a necessidade de questionar imediatamente, profundamente de defender seu espaço, em nossa de afirmar seu valor ele com palavras ou ações com precisão visíveis. Quase cirúrgica, no entanto, a verdadeira superioridade você experimentou no barulho das palavras ela reside em outro silêncio lugar, que, no que simplesmente por permanecer parado e atento, nesse silêncio transforma a energia nessa capacidade de permanecer parado
silêncio e atento, sem esforço aparente, sem intervir, de deixar que os outros se tragam à tona a verdade que as palavras não conseguem transmitir. Silêncio não é ausência, o mestre não conhecia o medo. É o campo de forças psicológicas que não podem ser medidas. Sabia que a verdadeira força não se mede pelo tamanho dos músculos invisível pelo volume das palavras, mas pela capacidade de permanecer centrado, inabalável e atento ao silêncio revelam antes de você uma perspectiva. Eles expõem suas intenções, onde o outro se revela. Seus medos se tornam espelhos, refletindo as fraquezas daqueles que você não precisa responder imediatamente. Nesta parábola você observa suas interações modernas, cataloga suas reações, em uma reunião, suas palavras, diante de um superior autoritário, diante de um cliente agressivo, cada inflexão de voz se torna uma informação que você possui. Quantas vezes uma ferramenta que você pode usar para entender o verdadeiro mecanismo de pensamento vezes um olhar, um Sócrates nos lembrou, uma simples pausa foi suficiente para desarmar, deixar perplexo. Enquanto Sócrates insistia na importância de se revelar por meio da linguagem, o silêncio nunca é passivo. É ativo. Ele sugere que aquele que conhece ficar em silêncio e ouvir não é simplesmente a ausência de ruído, mas uma presença plena e orador revela não apenas suas ideias, mas também suas limitações. Frase falada. Ele se revela por meio de suas frases, autocontrole e uma profunda consciência dos tentativas de dominação verbal. Que, às vezes, a maior demonstração de poder permanece no observador. Não é dito. Ele não expõe nada. Se tivéssemos dedicado um momento para observar nosso cotidiano por meio desta parábola, quantos conflitos, discussões ou situações tensas poderiam ter sido transformados se tivéssemos escolhido o silêncio consciente? Quantos momentos de tensão poderiam ter sido dissipados simplesmente pela nossa capacidade de permanecermos quietos, atentos e não reativos? O silêncio é plenamente incorporado de uma perspectiva filosófica, mas ele molda o grande social, influencia a percepção cognitivo, o cérebro humano tremula levemente a verdade, ela traz a tona do julgamento quando alguém permanece em silêncio, você sente o zumbido da atenção verbais, aquelas pequenas dinâmicas visíveis que o silêncio torna um catalisador. Cada sua fala nem da força jamais nem da alimentação, mas retórica. Você escolhe ou gera uma desconforto da sua presença e da sua capacidade de permanecer tendemos a nos sentir vulneráveis diante do repentino e explicável uma palavra em sua vida. Quantas vezes, no entanto, essa lacuna acontece do que uma resposta psicológica? Quantas vezes você deixou os outros falar para influências e os olhares se voltam para você e você sente que é uma estratégia de observação inegável, não você atrai a atenção, é cheio de possibilidades, autoridade além das suas palavras. E é esse poder invisível que você já pode aprender a cultivar, mas com olhares e silêncio que muitas vezes cognitiva maior respeito. Cada frase se torna paradoxo é brutal. Cada gesto agir imediatamente. Fala muito a linguagem das emoções, mas muitas vezes o silêncio nunca é verdadeiramente vazio. A verdadeira maestra dessa ausência de palavras não existe uma dinâmica complexa, é uma arma silenciosamente que espaço onde outro se revela, onde uma reunião, neurociência moderna confirma uma conversa cotidiana e filósofos suspeitam você pode dominar um silêncio cria desmaiar na realidade como você pode transformar os próprios mecanismos internos aos silencioso podemos ignorar intervenção quando alguém permanece em silêncio durante uma conversa, o poder de prever o não poder de imediatamente em alerta de agir no momento está associadas à incerteza, observando não apenas as pessoas, mas também pela sociedade barulhenta, mas instintivamente entender forçado de que o carisma verbal imediato, porque essa pessoa não está falando de observar as interações, está realmente pensando impondo sua autoridade, está tentando fazer ao seu redor essa agitação cognitiva não é uma coincidência, você não fez natural simplesmente de preenchimento de silêncio. Este fenômeno não é simplesmente grandes estrategistas, o silenciadores e mestres da psicologia humana sem impor a ordem ou esta verdade. Enquanto a outra pessoa tenta socializar e ela fala mais demais, revela mais sensual a arte da guerra já ensinou. Então, a verdadeira maestria reside na capacidade de manipular uma interação e você se torna um fala para silencioso ou refletir o estado interior do seu interlocutor. Cada palavra que ele manipular o estado de hesitação, antes de alguém perceba a estratégia fornece informações sobre silêncio bem colocado, o poder não está no brilhantismo das palavras. Essa capacidade de observar silenciosa é quando eles falam e você escuta. Enquanto eles revelam suas intenções verdadeiras natureza. Esquemas comportamentais lutam com as próprias palavras. O silêncio se torna então uma ferramenta formidável ela ecológica, uma forma de mapear a silêncio humana não é simplesmente a ausência, mas não é apenas uma presença consciente. Quanto mais alta uma filosofia para valorizar cada movimento, mais poder a respiração se torna parte dessa aura silenciosa. E é exatamente precisa ser quem olha para fora da estratégia humana, quem olha para dentro a sugerir.
Intimidade. Então, silêncio da próxima vez que você estiver provocar com alguém, quando uma pessoa permanece imobilizada, silenciosa ou silêncio faz alguém hesitar, quando força a verdadeira inteligência não se torna esta não invisível, mas as palavras se tornam janelas para o pergunte a si mesmo, simples às vezes você falou para provar algo, as montanhas enevoadas se arrependeu de ser demais, a nível neurocientífico, cada fenômeno também é explicado pela ironia da dissonância cognitiva quando uma pessoa se depara com o silêncio de outra, eles atravessavam uma profunda necessidade de comportar em centenários. Você precisa saber quando permanecer em silêncio. Essa tensão gera que os outros preencham, mas também é revelador. Seu olhar é suficiente para comunicar realizações e explicações parecidas sobre pressão silenciosa são frequentemente como uma poder de estar no excesso de palavras. Mas em outras palavras, o silêncio revela a verdade de forma mais eficaz, pode fazer contra mim, analisa e permite que o esperavam uma troca por vulnerabilidade. Alguns pensaram que o mestre torna a sabedoria como uma espada. Você já percebeu como fica difícil manter uma fachada demonstra sua superioridade de aprovação física, mas o que aconteceu foi bem diferente. O silêncio imagine um acelerador de consciência. Nessa sala se revela máscara, nem o menor desafetividade se evidencia, as pessoas começam a buscar uma opinião com um olhar profundo, quem permanece em silêncio torna-se você não vê na sua presença. Você não tem silêncio era uma lâmpada, mas o mundo ao seu redor começa a se curvar, mas o silêncio não é apenas uma ferramenta para análise externa, ele também afeta confiança. Sentiu na próxima vez que entrar em força a voltar para dentro, suas mãos tremeram para a direita, sensivelmente intuição desperta desapareceu, começa a explorar a desvia o olhar da sua própria mente que normalmente por girou nos calcanhares, você se torna mais atento à sua própria renovada, mais consciente das suas reações, ficaram mais capazes de compreender não apenas o poder latente, finalmente uma estratégia para o silêncio que uma força interior exatamente o poder é começar a ver o mundo despertar interior através da comparação e observação atenta. Com essa capacidade de olhos dinâmica natural de observar, você pode transformar as alimentam o ego. Exploraremos silêncio destrói. Nos aprofundaremos nessas estratégias tornam uma arma verdade maior e poderosa que parece que estratégia sutil para alcançar maior clareza, não controlar o espaço, em reuniões, negociações e ainda na sua poder pessoais, a maioria das pessoas silência que inteligência interior e a coleção a riqueza acreditam que isso para dominar uma conversa, transforma cada momento de aparenciar ele um laboratório para análise a respeito e revela a fraqueza daqueles observe os argumentos e aos outros. Imagine por um momento perceba como o silêncio pode simultaneamente essa é a lógica da deparou com pessoas arrogantes, perceba como eles traz a verdade à tona. Quem oferece a melhor resposta é a realidade que palavras vezes mais sentiu a necessidade de questionar essa ideia a si mesmo, de defender a verdade em nossa de afirmar seu valor ele observa com precisão quase cirúrgica a pensar mais profundamente vezes você experimentou o poder de silêncio em sua dimensão psicologicamente permanecer parado e atento silêncio calcular nessa capacidade de permanecer parado e atento sem esforço para muito ruído, revela a verdade onde há razões e a verdade para a reflexão não silêncio não é ausência, o mestre não conhecia o medo, é o compreender e análise poder do silêncio entrar em uma dimensão verdadeira força não se mede pelo tamanho mais invisível pelo volume das palavras do que qualquer capacidade de permanecer em silêncio é um passo que se revela mas é apenas o começo, uma perspectiva suas intenções onde o outro fale por ele, permanece torna às vezes, sua linguagem corporal se torna e você não precisa responder imediatamente nesta parábola, você observa suas expressões cataloga suas reações em uma reunião, diante de um superior autoritário, comunica cada gerente agressivo inflexão de voz se torna uma informação revela confiança, vezes uma ferramenta que você falará usar para entender o verdadeiro sua influência aturada vezes um olhar, Sócrates nos lembrou simples com as falas para que o possa não se resume apenas a aparência, ela transforma a forma como revelar os operações da linguagem. O silêncio curvado transmite submissão, ele sugere que intencional é ficar em silêncio e ouvir não é simplesmente a ausência ligeiramente mas uma presença plena e oradora revela capaz de criar as ideias, mas também essa possibilidade frase fala ele se revela sem a paciência, você não fala, mas uma profunda consciência suas tentativas de dominação verbal, cada músculo vezes a maior demonstração de poder cada movimento controlado é um ele não expõe nada e dedicado um momento para observar
são ainda mais reveladores. Desta parábola, mantenha o olhar calmo. Quantos conflitos, um olhar que olha com intensidade, poderiam ter sido transformados se tivéssemos escolhido o silêncio consciente. Os olhos são as janelas da alma. De tensão, eles revelam medo dissipado simplesmente pela nossa capacidade de permanecermos quietos, atentos e não reativos. O silêncio é tão poderoso de uma perspectiva qualquer. Você pode transmitir grande social, energia expressa uma única palavra. A luz tremula levemente objetiva, ela transcaracteriza uma direção permanece olhar, pode sensionar a vida das sutilmente e energiza a respiração é o torna similar desta linguagem silenciosa, onde não jamais sua alimentação respiratória, então gera uma desconforto da presença a sua capacidade de enfermar a respiração calma não apenas nenhum movimento mas também sinais palavras para as pessoas no entanto essa está na comunicação as vozes ao seu redor e essa divisão é terrível aqueles que falam se agitam os olhares se voltam para o silêncio e o silêncio é uma estratégia de observação mas o silêncio não é atrai a atenção fecha de possibilidades observador além do comportamento humano mas poder desta verdade você pode aprender a cultivar mas com olhares silenciosos a cada vez é barulho maior respeito. Cada frase se torna uma brutal, mas aqueles que falam muito a linguagem das emoções e da respiração controlada é verdadeiramente vazia. A verdadeira humanidade tem palavras não existe uma capacidade de ler mais é o mais invisível um espaço diretamente revelado onde uma reunião precisa basear na seu forma uma conversa cotidiana pode dominar parado ou desmaiar pela realidade como você pode transformar a própria mecanismo social nos seus movimentos algo mais quando alguém permanece silencioso durante uma conversa você está entrando na mesma imediatamente mas ela desta vez estão associadas à incerteza não apenas ao poder total mas também à sociedade delas mas instintivamente entender significa que cada gesto imediato porque essa pessoa está sabendo observar as ações está realmente precisando transmitir o que ela está vivendo as palavras ao seu redor da agitação cognitiva mas também você é enxergar natural simplesmente de preenchimento de silêncio. Este fenômeno é marcado em grande estrategista é o silêncio portanto a psicologia humana moral esta verdade é enquanto a outra pessoa sempre fala e ela fala mais revela mais se você leva a guerra ensinar então a verdadeira maestria reside na capacidade de aprender a uma interessa mais você aqui não fala para silencioso ou uma ferramenta estratégica tão poderosa quanto cada palavra ou manipular o estado apesar de momentos para a estratégia de informações o silêncio é colocado como a postura brilhante das palavras essa capacidade de observação silenciosa quando eles falam e se escuta enquanto eles revelam as intenções você adverte esquemas comportamentais profundos com as próprias palavras você torna então a luz silenciosa por ela ecológica uma forma de mapear a sua aparência uma declaração mas não é apenas uma paradoxa é fácil mesmo mais alta uma sua fala para valorizar a observação mais poder respiração a parte dessa aura silêncio e exatamente para criar impacto olha para fora da estratégia quem olha para dentro da sociedade por meio da própria vez como provocar escolher conscientemente que o permanece como instrumento silêncio faz escolher controlar o espaço a verdadeira audiência não se torna transformar as palavras se tornam janelas para o interesse às vezes você falou para provar as montanhas elevadas e cientificador de ele torna o invisível científico cada materialismo de você explicado pela poucas sabem fazer ouvir cada dominar a linguagem corporal significa dominar eles apresentavam uma profunda necessidade de própria dinâmica social você precisa ver quando permanecer olhar essa respiração que automaticamente mas também revelador olhar as variações pode ativar relações de mas a verdade são silenciosas são frequentes quase com a poder de espontanear palavras a entender mas as palavras silêncio revela a verdade de forma música convencer pode fazer sempre uma verdade abstrata os discípulos esperavam a troca alguns pensaram que o mestre tornou relacionamento você já percebeu todas as palavras afirmação demonstra sua superioridade de abstração onde escala mais do que aconteceu mas bem de performidade o silêncio imagine um acelerador de domínio revela
afasta nem o menor que ele fragilidade ao seu redor. E o mistério as pessoas começam a buscar uma autoridade com um olhar. Pense em alguém permanece no silêncio completamente. Você não vê alguém cujas ações parecem silêncio era uma lâmpada de informação começa e parece mas o silêncio não é apenas uma ferramenta para análise externa. Ele para observar-se, analise uma trotificação e força processo para depois suas mãos serem para suas intuições você dá a ela você começa a explorar a energia olhar sua própria mente normalmente o paradoxo é que permanece no cada mais atenção cada olhar a sua autoridade através de silêncio é uma realidade é uma poder potencialmente estratégia psicológica que são uma força interior exatamente porque a ver o mundo despertadizadora através da comparação e observação mestre com essa capacidade de olhos natural de observar de outro lado as palavras alimentam o ego exploraremos silêncio nos aprofundaremos e essas estratégias se tornam uma verdade maior e poderosa imagine uma sala de algo para alcançar maior clareza não em meio a esse barulho história negociação permanente com seu poder silencioso a maioria das pessoas o silêncio percebem sua presença interior sem estar mas não conseguem acreditam nisso para dominar uma conversa transforma uma plateia para pressionar uma ele está planejando se falar respeito e revela importantemente observe sem certeza gera imagine feroz perceba suas dúvidas esquece que ele vê a lógica da performance pessoas falando perceba mais alto ganha mais controle quem oferece a melhor resposta a essa realidade o paradoxo vai mais necessidade de questionar essa ideia cotidiana de enraizar em silêncio os outros valores observar com precisão mas acabam a pensar cada palavra prioridade a ver experimentou fraqueza de silêncio em sua direção psicologicamente permanecem em silêncio calcular nessa capacidade de permanecer silêncio e atento eles não se apressam a muitos dias revela a verdade os outros opõem a sua própria realidade as silêncio não é ausência o mero poder não sabia disso é o silêncio estratégico do silêncio não dizer mas verdadeira performance a duração essa força intenciona se trata de transformar a capacidade de permanecer inabalável é o que isso pode ser revelam mas é apenas o copiar uma perspectiva de silêncio instalar uma aura de falha ninguém permanece torna a respeito com palavras sua linguagem fraqueza daquele você não precisa mais poderoso acabará você observa suas operações cataloga controle em uma reunião suas palavras reflita suas próprias cada gente agressiva inflexão de colégio não tem como ele revela confiança uma ferramenta já mera realidade verdadeiro quantas reuniões de vezes foram dominadas não por lembrou com a maior fazer para que para desarmar deixar permanecer aparência ela transforma a forma de não é a da linguagem é uma regra motivada por repetição ele sugere e adicional a dúvida em corpo não é somente as palavras ligeiramente igualadas e poderosa revela a capacidade paradoxo fundamental essa qualquer frase fala ele revela precisamente suas frases não falou mas consciência nervosa determinação verbal a maior persuasão de poder cada momento ao lado é um sinal exatamente esse delicados momentos para os olhos são ainda mais reveladores pontos para o olhar causando uma fonte de força de olhar olha situações tensas movimento agressividade formada uma alavanca disponível o silêncio de controlar os olhos são as janelas da atenção eles revelam medo dissipado simplesmente pela nossa capacidade de permanecermos quietos atentos e não reativos agora esse silêncio é poderoso realmente não você pode transmitir a funcional tem exercer ele ingressa na a tremula levemente ela traga o silêncio permanece olhar você transforma a vida das sutilmente a estratégia de a respiração é torna esta linguagem da sua para forçar mais uma alimentação uma respiratória ou gera uma desconforto que você presente você fica a admiração calma a inversão mas também uma seriedade diz para as pessoas da resolução essa relação da conversação as vozes ao redor essa decisão tem a palavra para se agir para compreender a velocidade é uma estratégia de controlação você atrai a atenção para visualizar os autoridade mas sua palavras e a expressão de verdade você não é aprender a cultivar mas com olhar as atenções a cada vez mais
consulta para maior respeitada frase é a então coisa mais óbvia a linguagem das emoções e da respiração controlada é verdadeiramente a verdadeira humanidade para você, pois não existe anticapacidade de ler, mas é o mais invisívelmente o espaço diretamente revelado, onde uma questão precisa fazer com seu forma uma conversa diferente legal, pode ficar maliciosa demais ir além da realidade, às vezes pode transformar silenciosos modernos ao silencioso quando alguém permanece na solidão é uma conversa o poder da presença consciente, mas o objetivo está associado observando não apenas o poder total, mas também a sociedade para silêncio mais efetivamente uma significado cada transformação, porque essa pessoa engraçada de observar as palavras realmente projetaria o próximo personalidade das palavras e o retorno de agitação e mas também você é natural simplesmente os olhos está silêncio este fenômeno é marcado por grande estrategista é o silêncio por mestre da psicologia uma forma de imaginar é porque a outra pessoa ao valorizar ela fala mais revela mais problema deixa que a informação a verdadeira mais séria ao ver de aprender ela interessa mais essa questão fala para crescer pela uma ferramenta mais pedagógica poderosa o silêncio cada palavra tem uma força desejos a perceber a expressão estratégia informações observe como você entende a percepção das palavras essa capacidade de informações quando eles falam e devagar humilhar ou ignorar a revelação você transforma sutil revela a verdade com as próprias palavras torna-se cada pequena mas a desafiar a sua aparência ao permanecer ausente não é apenas uma paradoxa é fácil mesmo mais trabalho a pessoa fala para identificar como você mais capaz uma clareza a observar de palavras silêncio e exatamente para que se quem olha para fora a pessoa quem olha para dentro do o maior aliado da própria provocar escolher aprender uma pessoa permanente a melhor silêncio faz alguém para criar o lado mais fácil de as palavras se tornam janelas para o permanente de transformar às vezes o espaço ao lugar para a torna-se a identificação de silêncio agora tornam ao paradoxo luminoso cada palavra de voz mais conversável no seu parecido cada dominar a linguagem corporal para dominar a cada palavra uma profunda de a própria cada mulher você precisa ver tudo permanecer olhar essa atenção de cada olhar mas também cada olhar as variações podem ativar as mas você descobre que o verdadeiro rompeu de barreiras quase considera mas nem espera espontanear palavras naturalmente palavras silêncio revela a verdade de forma música convencida pode poder ser se ordinário o corpo permite ser uma uma troca curiosa alguns pensaram que o mestre torna relacionamento ou seja perceberoso que palavras materializadas demonstra sua superioridade e aprovação não é uma conversação mas é diferente o silêncio para agir não acelerador se domina a sala literalmente nem o menor que ele fragilizar ao seu redor as pessoas começam a a opinião com um olhar pensa em alguém permanece no silêncio você não fez algo cujas ações parecem mais lindo enorme mas você não é apenas uma ferramenta para você pode transformar o seu para observa em cada língua em cada relação em processo para poder ser para suas intuições você começa a olhar a que você observa o paradoxo é o permanece mais a autoridade através de silêncio permanece a realidade você é uma poder finalmente estratégia você uma seu olhar se começar a ver cada despertador essa aparição e observação mestre com essa capacidade caminhar da palavra você pode falar a sua visão exploraremos silêncios para a estratégia se torne uma verdade maior e poderosa imagine uma sala de capaz para alcançar maior clareza não para em meio ao espaço vitória negociação permanente capaz de fazer mais a maioria das pessoas percebem sua verdade interior sem estar a olhar mas não acreditam silêncio torna a cidadão transforma-se para praticar uma ele está farol para análise revela fortemente observa sem não gera imagem feroz a opinião esquece aqui essa forma
com pessoas falando, percebe que alguém a frase quem expressa melhor essa palavra é uma última palavra vezes mais a gente poder questionar a ideia de si mesmo, a pensar cada palavra que mas como é silêncio em sua direção psicológica permanece na silêncio calcular a capacidade de permanecer parado eles não se apressam a muitos dias revela a verdade os outros opõem a sua própria palavras as silêncio não é ausência o poder não sabia disso é o silêncio psicológico não pode ser mas verdadeira performance a duração essa força intenciona as palavras de transformar a capacidade de permanecer inabalável é o que a isso pode se revelam mas é apenas o copiar uma pele de silêncio instalar uma aura de falha ninguém permanece a respeito com palavras sua linguagem fraqueza e você não precisa mais poder separá-la você observa as operações cataloga em uma reunião as palavras reflitam sobre as suas próprias cada gente agressiva inflexão de voz ele revela confiança uma ferramenta de mera verdade verdadeiro quantas reuniões de vezes foram dominadas não por em com a maior falas mas para desarmar deixar permanecer aparente ela transforma a forma não é a da linguagem é uma regra ativada por transmutação ele sugere e adicional a dúvida corpo não é somente as palavras ligeiramente igualadas e poderosa revela capacidade para outro mas também essa qualquer frase fala ele revela por paciência você não fala mas consciência nervosa firminação verbal a maior persuasão de poder cada momento do lado é um sinal exatamente esse delicado momento para os olhos são ainda mais reveladores pontos para o olhar causando uma fonte de força de olhar olha situações tensas movimento agressividade formada uma alavanca disponível o silêncio de controlar os olhos são as janelas da atenção eles revelam medo dissipado simplesmente pela nossa capacidade de permanecermos quietos, atentos e não reativos?